Você não pode permitir nada que é incoerente com aquilo que você pratica, com aquilo que você fala ou aquilo que você permite. Nós precisamos ser crentes na prática, crentes verdadeiros. Não dá para eu falar algo para você e eu não estar vivendo isso. Isso é incoerente, isso é errado. E a coerência, o juízo, a prudência é que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, pela oportunidade de estar nesta casa firme, a primeira do mês de novembro. Senhor, a maneira que nós começamos determina tudo. Meu Deus, se nós dermos as primícias, se nós plantarmos, como a Tua palavra diz, aquele que consagra o primeiro pão, os outros 10 serão consagrados. Aquele, meu Deus, que ama, respeita, Senhor, que dá os primeiros frutos, que dá os primeiros animais gordos da sua colheita, o melhor, meu Deus, e o primeiro, aquilo que o Senhor ensinou, Senhor, na oferta de Abel, o melhor e o primeiro. Nós somos aceitos, seremos abençoados, seremos privilegiados, seremos beneficiados. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por aqueles que estão colocando o Senhor, meu Deus, em primeiro lugar, que respeitaram as oportunidades que estão sendo dadas. Meu Deus, nós não comemos uma vez só na semana. Nós não comemos uma vez só, meu Deus, nem no dia. Senhor, nós precisamos a todo momento nos alimentarmos. E alimentarmos da Tua palavra. Alimentarmos, meu Deus, daquilo que o Senhor diz, daquilo que o Senhor mostra, daquilo que o Senhor ensina, das experiências que recebemos, e que nenhum, meu Deus, possa, meu Pai, desprezar a oportunidade que está sendo dada. Eu abençoo esta casa firme, eu consagro este dia, meu Deus, desde as 7 de quarta às 7 de quinta, a todas as reuniões que serão realizadas. Eu abençoo o nosso povo, eu consagro a igreja, e eu quero quebrar, meu Pai, todo laço, todo demônio que se levantou, meu Pai, contra nós. Ataque, meu Deus, em mentes e corações, todo espírito que se levantou para destruir a igreja, colocando este medo, esse desânimo, a vontade de parar, de retroceder, mente dividida, coração dividido, que toda fraqueza, que todo demônio que vem colocando esses vícios, desde o vício da mentira, do vício da imoralidade, da bebida, do cigarro, meu Deus, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus. Nada, meu Deus, nada tem o poder para nos influenciar, se o Senhor nos influenciar, se o Senhor estiver à frente. Se o Senhor estiver no controle, meu Pai, nada tem o poder de nos controlar. Se o Senhor estiver à frente, nada tem o poder de nos parar. Se o Senhor estiver à frente, nada tem o poder de nos fazer perder o caminho. Meu Deus, confundir a verdade, nos distrairmos, meu Deus, com coisinhas, com besteirinhas, meu Deus, parar para ficar arrumando guerras dentro de casa. Não, meu Deus, nós temos um propósito, e o propósito é o Senhor, meu Deus. Nós somos um povo de propósito, nós somos um povo continuista,
Nós somos um povo persistente, consistente, um povo perseverante, um povo determinado, um povo de visão, um povo cheio do Espírito Santo, meu Deus. Meu Deus, eu creio. Eu consagro, meu Deus, este trabalho e peço que ninguém, meu Deus, que entrar, que assistir esta reunião, possa sair sendo as mesmas pessoas. Praticando as mesmas atitudes negativas, atitudes incrédulas, atitudes viciadas. Mas sim, meu Deus, novo homem, nova criatura. Atitudes antigas já passaram. Nós somos um povo com atitudes novas, uma mente nova, um povo novo, tomado, conduzido, direcionado pelo poder do Espírito. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais do que vencedor, diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Repita comigo: eu bebo do Espírito. Na palavra profética, para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu beberei, eu experimentarei e terei o melhor ano da minha vida até então, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vira para essa pessoa do seu lado e fala: parabéns, primeira casa firme do mês de novembro, e você está aqui, plantando e ocupando o seu lugar. Parabéns, graças a Deus, graças a Deus. É isso aí, é isso aí. Gostei muito. Você sabe por quê? Isso cabe perfeitamente, essa salva de palmas, sabe por quê? Porque nós temos que comemorar as nossas pequenas conquistas, mas é uma conquista. Porque eu sei que para a grande maioria, se não 95% das pessoas, foi muito difícil chegar aqui hoje. Muitos desafios, muitas coisas, não somente fora, mas dentro. Então nós temos que vencer muitas coisas, e são batalhas internas. E estas batalhas, você saiu vencedor, você chegou até o fim, você concluiu aquilo que você se propôs a fazer. Você veio aqui ocupar o seu lugar, porque você sabe que é importante. Você sabe que você deve se alegrar e ver e enxergar como privilégio e não como obrigação estar na casa de Deus. Isso é privilégio. Muitos países no mundo são proibidos o Evangelho, você sabe disso, o que nós estamos vendo agora na Nigéria, e nós temos a liberdade de ficar quanto tempo você quiser dentro da igreja, sem ninguém falar um A para você. E será que você está enxergando isso? Nós temos que enxergar os privilégios que nós recebemos. Pode sentar por um momento. Crentes na prática. Você é um crente na prática ou na teoria? Pergunta para essa pessoa: você é um crente na prática ou na teoria? Porque muitas pessoas, teoricamente, são crentes. Estão dentro da igreja, tem uma vestimenta, uma vestimenta que de longe ou de perto dá para identificar que é um crente. Tem uma Bíblia no braço, né? Se batizou, dá glória, dá aleluia, faz tudo o que um crente faz. Mas será que na prática você é? Será que realmente nós somos humildes para ouvir e rápidos para obedecer a palavra de Deus? Porque nós só temos hoje. A palavra do Senhor nos ensina que você não tem amanhã, não tem um amanhã. E esse é uma das técnicas do diabo. Não é colocar na sua cabeça que você não deve fazer, mas que você não deve fazer agora. É algo muito sutil, muito suave, que muitas pessoas vão se envolvendo com as coisas do dia a dia, e aquilo que é importante se torna secundário. Aquilo que
deve estar em primeiro lugar, começa a ficar em segundo lugar. Mas está lá, né? No top 3. Se eu estou lá no top, se está no top 3 das minhas prioridades, não é um problema, é prioridade. Pode não ser ali, o primeiro, mas está indo. Mas você sabe que nada fica, se saiu do primeiro, vai acabar no último. Mas uma pessoa que tem consciência de Deus, decide ser um crente na prática, pode estar em último, mas coloca em primeiro. Isso é fato. Se eu tenho algo que eu devo fazer na hora, se Deus foi colocado em um horário, na minha agenda, isso é inegociável. Tantas coisas na nossa vida é inegociável. Nosso trabalho, o horário que eu devo entrar, coisas que eu devo praticar durante o dia na minha vida, com os meus filhos. Não dá para mudar. Não dá. E por que nós sempre mudamos o horário da agenda já estabelecida com Deus? Porque sempre nós estamos fazendo essas trocas de horário. Porque sempre nós estamos despriorizando o Senhor. Porque é tão fácil tirar Deus de primeiro lugar. Porque talvez você não vê como essencial. Se tornou mais um protocolo, uma religião, do que propriamente o propósito da sua vida. Toda palavra que o Senhor envia é destinada a cada um de nós, porque Ele conhece as necessidades do nosso povo. Ora ela vem com o objetivo de exortar. A palavra, quando sai do altar, nós cremos que ela pode chegar de 4 maneiras para você. Ou de uma forma para exortar, para te mostrar que você está errado, ou para te edificar, ou para te despertar, ou para te situar. Por isso, quando uma pessoa deixa de ouvi-la, começa a se distanciar das coisas de Deus. E em pouco tempo, tende a desanimar na fé. E, quando você desanima, você está esfriando, você está tirando as coisas importantes da sua vida, aquilo que realmente é importante. Pode ser que você está até ouvindo a palavra, mas você começa a colocar mais tempo para você ver um filme, para você mexer nas redes sociais, para você fazer um passeio. Então nós sempre arrumamos um tempo para tirar férias. Nós sempre estamos mexendo na nossa agenda para fazer uma viagem. Nós conseguimos adiantar, nós conseguimos atrasar, nós conseguimos reagendar para as nossas vontades, para as nossas necessidades. Mas e para Deus? Será que você tem o mesmo esforço? Será que você enxerga da mesma maneira? Que é algo essencial e não dá para ser mudado? Ao negligenciar o princípio de meditar na palavra de Deus e de se envolver com outras coisas, a pessoa não consegue permanecer em Jesus. Nem prosperar, nem resistir ao dia mau. Porque a palavra de Deus nos ensina, Josué 1:8, não deixe de falar e meditar e cumprir fielmente tudo o que está escrito. Então, existem 3 coisas que você deve fazer. Você tem que falar, você tem que meditar de dia e de noite, você precisa cumprir, você precisa praticar. Só depois que você fizer essas 3 coisas, você consegue ver os seus caminhos prosperando e você tendo uma vida bem-sucedida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nós temos muitas palavras que nos garantem, se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Deus nunca deixa de cumprir. A Bíblia diz que Ele sempre chega na hora exata. Então, a questão é, eu estou declarando, eu estou meditando. E você sabe que o processo de meditar é um processo de repetição. Porque todos nós estamos meditando em alguma coisa.
Você pode estar meditando num problema, você pode estar meditando num relacionamento, você pode estar meditando em Deus, porque a meditação, isso é comum do ser humano. É você estar lá, pensando, meditando, conjecturando sem parar. A questão, o que você está colocando para dentro de você para você estar conjecturando? Porque se você coloca uma imagem imoral, você vai ficar meditando naquela imagem imoral. Se você ouve a palavra de Deus, você vai ficar meditando, você vai ficar lendo. E aí, no momento que a situação ruim, o problema vir, o dia mau chegar, eu vou saber como me comportar. Por quê? Porque eu tenho discernimento. O conhecimento que gera entendimento, que me dá discernimento. Eu busco conhecer ao Senhor. Então eu quero conhecer ao Senhor. É um relacionamento íntimo com um casal. Você precisa, você deve, você quer conhecer a sua esposa, o marido, a esposa quer conhecer o marido, o marido é a esposa o marido. Então é a mesma coisa com Deus, você precisa conhecer a Deus, você precisa entender como Deus funciona e você vai começar a discernir quando a situação vir ou as propostas que o diabo te apresentar, você vai discernir o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que é mentira. O que é honesto, o que é desonesto, o que vai me aproximar, o que vai me afastar, o que vai me levantar, o que vai me derrubar, o que vai me enriquecer, o que vai me empobrecer, o que vai me deixar santo ou o que vai me deixar impuro. Isso é o discernimento. Nós precisamos de discernimento. Discernimento é tudo na vida. Você discerne, você sabe quais as amizades que você deve andar. Você sabe o que você tem que tirar da sua vida. Você sabe, tem coisas que você sabe. O discernimento é quando você está ligado em cada detalhe. Às vezes eu estou vendo algum filme novo que lançou, quer dizer, alguma coisa, uma comédia, que os meus filhos começam a falar, papai, vamos ver essa comédia aqui, a gente bota ali. O primeiro palavrão, a primeira coisa, eu falo, opa, meninos, eles já sabem. Tem que mudar, né, papai? Tem que mudar. Porque se já começa o filme, as primeiras palavras, as palavras começam a xingar. E hoje em dia você sabe que está bem difícil, né? Porque todo filme é xingamento, é besteira, toda coisa. Então você começa a ver que não, realmente está bem difícil. Mas você começa a discernir, sabe por quê? Porque se você não tirar, você vai acostumar com palavrão. Então tem pessoas que já acostumou em falar palavrão ou ouvir palavrão. E no momento que você decide ser santo, você não consegue mais ouvir essas coisas. Isso te incomoda. Tem assuntos que te incomodam. Isso é o Espírito Santo. É você estar discernindo que isso não é para você. E se eu começo a permitir filmes que os meus filhos estão assistindo, estão ouvindo, e não cabe, não é coerente daquilo que eu falo, daquilo que eu pratico e daquilo que eu permito eles assistirem, eu estarei vivendo uma contradição. E é o que eles vão enxergar? De maneira literal. Dentro de casa pode-se ouvir palavrão. Mas fora de casa o papai está falando que não pode falar palavrão. Eu não posso permitir nenhuma coisinha que entre. Porque eu sei que eu tenho um processo ali de no máximo 12 anos para colocar a coisa certa. E com João está acabando. Não é à toa que Jesus foi relatado, Jesus, quando nasceu, com 12 anos, e depois com 30. Porque ali aquele processo de 0 a 12, na minha concepção, obviamente que a gente sabe que tem de 0 a 6, 0 a 8, 0 a 4, cada um, né, a psicologia ensina algumas coisas né, do que vai entrando mediante as idades. Mas eu falo o seguinte, esse tempo está acabando. Ensina a criança o caminho que deve andar, para quando crescer não se desvie dela. Pode ser que se desvie, mas se foi colocada a coisa certa, será como o filho pródigo.
Bispo, eu já comecei errado, tá tarde, tá tarde. Agora você tem que orar e tem que ir colocando de maneira com muito amor, com muita calma, com muita flexibilidade, senão aí você vai afastar o seu adolescente de vez. Mas é possível. Isso é possível. Mas o ponto é, você não pode permitir nada que é incoerente com aquilo que você pratica, com aquilo que você fala ou aquilo que você permite. Nós precisamos ser crentes na prática, crentes verdadeiros. Não dá para eu falar algo para você e eu não estar vivendo isso. Isso é incoerente, isso é errado. E a coerência, o bom senso, o juízo, a prudência é que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Não negligencie aquilo que você está ouvindo. Nós temos hoje, você tem hoje, a palavra chega hoje para você. E ela chega fresca, ela chega quente, ela chega com graça que te dá possibilidade de você praticar e mudar a sua vida. Ela chega com a possibilidade de você, através do Espírito Santo, receber esta palavra de maneira revelada, que automaticamente, quando entrar pelos seus ouvidos, desce ao seu coração e muda o seu caráter. Puf, sabe aquela explosão? E você, meu Deus, eu consigo ver. As escamas caíram. Meu Deus, eu não acredito que eu praticava isso. Eu não acredito que eu era aquela pessoa. Quem, ao olhar fotos antigas, lembrou do seu passado, lembrou dos seus comportamentos, lembrou da pessoa rejeitada, ferida, difícil, complexa, avarenta, mentirosa, imoral, viciada que era, e sente até uma dor, até uma vergonha. Quem já sentiu essa vergonha? Olhar as fotos antigas. Ontem o Facebook mostrou uma foto para mim de 13 anos, há 13 anos. E não é à toa, né? Começa com 13, né? 13 anos. Então já vi que o negócio não era bom ali. Já vi que estava errado. E eu falei, Jesus, quem era aquela pessoa? Irreconhecível. E eu falei, meu Deus do céu, obrigado por amadurecer e não somente ficar velho. Porque tem muita gente que fica velho, mas continua imaturo e tolo. Infelizmente a idade não é sinônimo de sabedoria, deveria ser. Porque quando você vê que as pessoas, os velhos devem ensinar os novos e os novos devem permitir que os velhos ensinem. E esse é um dos problemas desse mundo. Hoje o mundo, ele quer destruir a família e coloca, mediante a filmes, mediante a influenciadores e outras coisas, que sabe aquele comportamento rebelde do jovem? Você não sabe de nada, eu sei de tudo. E o comportamento do velho, essa geração não quer saber de nada. E eu abandono também os jovens. Ao invés de entender que é uma conexão, é passar bem o bastão. Os velhos estão passando para os novos o bastão, agora é com você. Segue, leve essa mensagem. E que mensagem eles estão levando se você não está passando bem o bastão? Se você deixa cair o bastão, você não pega o bastão, você está correndo muito rápido e o jovem não está conseguindo te acompanhar. Ou você está comendo muito devagar e o jovem já passou de você e você está aí totalmente desalinhado nessa corrida. Você precisa saber qual é o combate que você vai combater, porque o Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida. Tem um momento que você vai terminar essa corrida, que não é corrida de velocidade, é de resistência. E guardei a fé. Você precisa transferir bem este bastão. Você não pode levar uma mensagem diferente da mensagem correta. Porque, como nós já falamos, os homens, os pais são a introdução de Deus nessa terra. E como seus filhos estão conhecendo a Deus? Que Deus é esse? Um Deus amoroso?
um Deus paciente, um Deus generoso, um Deus empático, um Deus disciplinado. Que Deus é esse que eles estão conhecendo? Relacionar-se com Deus não significa estar isento de adversidades. O dia mau não é se o dia mau chegar, não, é quando o dia mau chegar. Todos nós teremos um dia mau. Todos nós seremos testados. Olha, um dos exemplos que todos conhecem é o exemplo de Jó. Jó teve um belo dia mau, ou melhor, meses. Não foi um processo rápido, não foi um processo fácil. O dia mau chegou. Tanto que Jó, no livro de Jó, para começar, Deus já apresentou 3 vezes Jó a Satanás. Você viu meu servo Jó? Aquele homem íntegro, reto, aquele homem que teme a Deus, aquele homem que se desvia do mal. Você viu meu servo Jó? E você vê que o diabo é assim. A pessoa rejeitada, o amalequita, é assim. Ele não acredita que a pessoa é boa. E quando eu falo boa, através de Deus, não tem como nós sermos bons. As nossas justiças é trapos de imundícia. Mas o que eu digo é o seguinte: a pessoa, a pessoa avarenta não enxerga que a outra pessoa é generosa. Ela sempre vai fazer como Satanás. Mas é claro, você vem cercando ele por toda a terra, seus bois, seus animais estão por toda a terra. Não, porque você tem isso, porque tem aquilo, e porque tem aquilo. E sempre coloca uma justificativa pelos seus atos de justiça. Não dá crédito. Não, pode observar. Pode observar. Eu lembro de uma pessoa, há uns anos, mais ou menos, acho que uns 8 anos, há uns 8 anos, uma pessoa, eu comentei uma coisa com ela, e ela tinha viajado, eu se não estou enganado, tinha viajado para os Estados Unidos, alguma coisa assim. Eu tinha falado, olha que Deus fez por minha vida. Eu falei alguma coisa, eu falei na inocência, mas no sentido de testemunhar o que Deus havia feito comigo. Havia me dado. E ele falou assim, né, mas nos Estados Unidos isso aqui é muito melhor, tal. E desmereceu, eu nunca mais esqueci isso. Na hora eu percebi, essa pessoa não torce por mim. Essa pessoa não se alegra com os que se alegram. Não, essa pessoa é uma pessoa invejosa. É uma pessoa que eu não devo mais andar. São pessoas que querem desmerecer ou dizer de uma maneira muito superficial, muito suave, que para você é mais fácil. Para você foi mais fácil. É porque você teve isso aqui. É porque você teve essa outra oportunidade que eu não tive. É porque você tem. Não, você faz porque você tem. Não, eu tenho porque eu faço. É totalmente diferente. Pode observar. São sempre pessoas esperando o que vão me dar. O que vão me dar. É porque aquilo é mal, porque aquilo outro é mal. Porque não sei o que é mal. Eu lembro uma vez que eu falei com uma pessoa, e essa pessoa me relatou, olha, eu estou ouvindo, já um tempinho que essa pessoa está na igreja, ela disse, bispo, eu não dizimo. Né? Eu não dizimo, eu não tenho esse hábito de dizimar, eu gosto muito dessa palavra, não tenho esse hábito de dizimar. Né? Parece que está dando alguma coisa, né? Você está devolvendo aquilo que já não é seu. Mas eu falei o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. O problema de pessoas que hoje têm esse comportamento de não dizimar ainda, eu acredito que é até uma oportunidade para eu falar sobre isso. É porque faz um diagnóstico do seu passado. Antigamente, quando não tinha Deus, não dizimava. E dava certo. Então eu posso somente me enganar dando minha ofertinha de final de semana, dando minha ofertinha de alguns cultos. Não estou desmerecendo a sua oferta, pelo amor de Deus, não é isso? Mas eu estou mostrando para você que Deus não precisa de migalhas.
você deve ser obediente. Deus não está procurando teu dinheiro. É o seu ato de obediência que mostra a você o Deus que você serve. Porque não é o dinheiro, não se trata do dinheiro. E eu falei para essa pessoa, deixa eu te explicar uma coisa. Naquele tempo você teve muito dinheiro. Muitas décadas atrás, a pessoa teve muito dinheiro, teve. E o que aconteceu? Bispo, Deus foi me tratando, perdi tudo. Beleza, ok, perfeito. A partir do momento que você é consciente, Deus não tem por inocente o culpado. A Bíblia diz isso, Deus não tem por inocente o culpado, e o culpado é aquele que ouve a palavra, recebe consciência, recebe entendimento e não é mais ignorante, porque Deus não tem, não te julga pelo tempo de ignorância, mas o tempo de consciência. Amém, pessoal? Então, no momento que você recebe uma palavra vinda de Deus, te dá aquela explosão. Nossa, realmente, eu estou fazendo errado. E se eu decido continuar fazendo errado, eu não estou vivendo pela fé, porque eu não acredito na palavra. Eu simplesmente vou acreditar naquilo que eu quero ler. E não acreditar em tudo que eu leio. Não, eu seleciono versículos. E você sabe que não dá para selecionar a Deus. Você tem que entender que Deus criou tudo. E Deus não criou somente os céus, a árvores, animais, mas os peixes Ele não criou. Não, é a mesma coisa que você está fazendo, porque muitas pessoas fazem isso. Selecionam a palavra e se enganam, porque vêm para a igreja, muitas vezes fazem jejum, mas na hora de mostrar que Mamon não é o meu Deus, estão falhando. E eu falei para essa pessoa, deixa eu explicar uma coisa. Hoje você conhece a palavra. Hoje você tem um entendimento da palavra. Então, se você não está praticando a palavra, Deus ele enxerga a sua atitude como um ato de teimosia, de rebeldia. Você decidiu não obedecer. Nós recebemos um livre-arbítrio. A Bíblia diz, eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Você tem o poder da escolha. E eu falei para ele, e deixa eu te explicar. Agora entenda o que eu vou falar agora. Os seus negócios não vão prosperar, sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Que o dízimo é como um balde. A falta do dizimar é como um balde, ele ter muitos furos nesse balde. Então o dízimo fecha o buraco do vazamento. A oferta enche o balde. Então você pode escolher ofertar. Mas você oferta, mas o seu balde está furado. Sabe por quê? Porque existe o devorador. Pode observar. Pessoa que dizima quebra menos celular. Pessoa que dizima bate menos carro. Quebra menos coisas. Prejuízos financeiros. Tem muito menos prejuízo financeiro. Pode observar. E eu falei para essa pessoa, é um melhor investimento da sua vida. É o seu seguro. É o seu seguro. Deus está assegurando que o devorador, ele não vai atuar na sua vida. Porque o dízimo fecha o buraco do balde, a oferta enche o balde. Aí você tem que saber o que você quer. Então não adianta hoje você falar para mim que estou aqui, estou fazendo isso, aquilo, e porque ele usou essa pessoa, inclusive, nesse dia que eu falei com ela, ele usou essa expressão, não, mas eu ajudo os pobres, tal. E lembrando, eu falei para ele, lembrando que desde a época de Jesus, pobres sempre vocês vão ter. Isso desde a época de... Sempre vão ter. Porque quando você ajuda uma pessoa pobre, o benefício não é do pobre, mas é daquele que está ajudando o pobre. Porque aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Amém? Então você está fazendo um ato. Você está
derramando na vida de uma pessoa necessitada, o benefício é seu. Os projetos que nós realizamos, o benefício é de quem realiza o projeto. Isso é bênção para nós. Então entenda que Deus, tudo que você está fazendo é bênção para você, não é para a igreja, ou não é para outra pessoa. Entenda que o benefício é seu. Você não está dando algo, você não está dando nada para ninguém, você está devolvendo. Você está mostrando para Deus, eu acredito na tua palavra. E eu vou fazer aquilo que o Senhor direcionou à igreja de Laodiceia. Lembra da igreja de Laodiceia? Comprem de mim ouro refinado. Coloque vestes brancas e coloque colírio nos seus olhos. Eu estou a ponto de vomitá-lo, porque você acha que você tem dinheiro. Vocês dizem, eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro e não preciso de nada. E Deus diz, eu estou a ponto de vomitá-los. Porque vocês não estão priorizando o que deve ser priorizado. Entenda que quando a Bíblia diz que você não pode servir os dois senhores, está falando de dinheiro e de Deus. Porque um você alimenta, o outro você despreza. Está falando de dinheiro. Não dá para você seguir junto. Escolha. Porque aqui, quanto tempo a gente vai viver? Não sei. 80, 90 anos? Não sei. Mas e a eternidade? Onde você vai passar? E o pior, sabe o que é o pior? Sabe o que me entristece? Essa palavra fala sobre isso. É aquelas pessoas que não entendem uma coisa simples. Jesus, sabe o que Jesus disse? Eu vou pegar esse gancho daquilo que Jesus disse em Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês acham que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas, não praticavam a lei? Muito. E tem pessoas que estão se justificando por atos que não vêm de dentro para fora, são atos para parecer que você é espiritual, porque a nossa justiça, ou seja, aquilo que eu estou fazendo, e lembrando, inclusive a palavra de segunda-feira veio falando sobre isso, 52% de toda a riqueza do mundo está na mão de judeu. Um povo rico, um povo próspero, porque ajuda. Um povo que tem uma bênção em cima deles, tem uma promessa em cima deles. Mas se a nossa justiça ainda estiver ligado ao que Deus vai fazer por mim, e não está entendendo que o tempo que eu vou ficar nessa terra é muito pequeno comparado à eternidade, o que é mais importante para você? Tem pessoas que conhecem a palavra há muito tempo, mas decidem praticar. Tem pessoas que já nasceram em berço evangélico. Já nasceram em berço evangélico. E falam que... E falam. Não, eu conheço a palavra, estou muitos anos na fé. E as pessoas novas que se aproximam dessa pessoa, ela dá os piores conselhos, porque a palavra não entra mais. Ela não modifica mais você, porque tem um maldito orgulho que te impede de ver. Deus frustra os orgulhosos e dá graça aos humildes. Tem pessoas que não prosperam. E não é porque não conhecem a palavra, porque não praticam a palavra. Conhecer, olha, uma coisa eu falo para vocês. Dificilmente eu faço um trabalho da Sé que um pastor não chega em mim e tem a Bíblia na ponta da língua. Eles repetem versículos, conhecem os capítulos, sabem tudo. Já pregaram, já foram líderes
Mas cadê os resultados? Cadê a glória? Cadê a glória? Cadê as vitórias? Nós precisamos analisar alguns pontos. Então não seja essa pessoa que está mais sendo uma pedra de tropeço, né? Porque Jesus falou em Mateus 14 que Pedro seria pedra, mas também depois disse em Lucas 22, quando ele disse, não, o senhor não vai à cruz, ou seja, o senhor não vai cumprir o seu propósito. O que ele disse? Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Tem pessoas que estão sendo pedra de tropeço e não pedra que está fundamentando uma igreja. Como você fala para uma pessoa, indica uma pessoa fazer algo que está fora da palavra de Deus, e esta pessoa, por ser nova na fé, ela está acreditando em você, e você está arrebentando você, e você está arrebentando a pessoa que está com você também. Você vai receber. Lembra que as pessoas, os que praticavam a perversidade, o pecado, eram castigados, mas os que influenciavam era castigado em dobro. Eram castigados em dobro. Então a Bíblia fala, inclusive, em alguns versículos sobre o pecado maior. Tem um pecado maior. Quando você tem a consciência de Deus, você comete um pecado maior, e muitas pessoas estão sacrificando o Senhor 2 vezes. Está colocando Jesus na cruz por mais uma vez. Todas as vezes que você decide não praticar aquilo que você sabe, não praticar aquilo que você conhece, não praticar aquilo que funciona e ainda influenciar pessoas a praticar o seu erro. Simplesmente porque você quer ter o controle. E você pode perceber, as pessoas que querem ter um controle, vivem brigando pelo controle, quer controlar tudo, são as pessoas mais derrotadas. Porque o controle, o que nós podemos ter o controle fora de Deus? Ou melhor, fora de nós? Eu só tenho o controle do que eu posso fazer, com a ajuda de Deus. Se o Espírito Santo não vir a mim, me ajudar a me arrepender, e eu não consigo. Quantas vezes na minha vida eu orei para orar? Eu iria subir algum horário aqui da Casa Firme, agora mesmo no culto. Eu falo para Deus, meu Deus, eu preciso da sua ajuda. A pessoa vai subir aqui na Casa Firme para orar, meu Deus, me ajuda a orar. Nós precisamos do Senhor para orar. Nós precisamos do Senhor para encontrar arrependimento. Nós precisamos do Senhor para respirar. Nós precisamos do Senhor para ouvir, para entender o que eu estou falando. Coisas básicas, simples. Mas se você não tiver a ajuda de Deus, se o Espírito Santo não for o intermediador, o seu filtro divino, você não vai entender. Não dá para entender. E mais do que isso, nós já falamos algumas vezes que tem o tolo que não aprende com os erros, o inteligente que aprende com o próprio erro e o sábio que aprende com os erros dos outros. Qual das 3 categorias você está? Eu estou dentro da igreja, mas não aprendo com os erros. Eu até aprendo, mas eu preciso viver as experiências, eu preciso doer, eu preciso receber o chicote no lombo do tolo para eu aprender. Ou estou aprendendo só de ver alguém vivendo suas experiências negativas? Você sabe o que diz aqui em Provérbios 29? Quem insiste no erro, no versículo 1, quem insiste no erro depois de muita repreensão? Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, vírgula, sem aviso e irremediavelmente. Será que nós estamos insistindo no erro? E do nada tudo está sendo destruído? Porque o Senhor está falando de alguém que consegue identificar um erro. Não é para uma pessoa que não está entendendo que isso é errado. Não. Não, se eu estou falando para você hoje que não dizimar e ofertar é um erro, é um erro. Se eu estou falando para você que mentir é um erro, você agora sabe que é um erro.
Se eu estou falando que omitir também é um erro, também é um erro. Então tem muitas coisas que eu estou mostrando para você. Isso é um erro. E mais do que eu estou falando hoje para você, a palavra de Deus está nos ensinando. A palavra de Deus vem para nos dar luz e nos mostrar o que é erro, o que é acerto, o que eu devo continuar, o que eu devo parar, o que eu devo insistir, o que eu devo retroceder, o que eu devo pedir perdão, o que eu devo aceitar perdão. Deus está me ensinando tudo. Deus está me ensinando tudo, inclusive aquilo que eu falei para você agora. Eu posso estar querendo rir com uma comédia, um momento de distração para os meus filhos, mas o crente, o cristão, ele não entra em modo de repouso igual no computador. O modo soneca. Isso não existe, gente. Você está ligado o tempo todo. Porque o diabo, ele vem no momento que você não está esperando. É o ladrão. É no momento que você está distraído. O momento que você está sonolento. O momento que você não está identificando, ou por causa dos seus sentimentos, você está cometendo erros que antes até você nunca cometeu, mas por causa dos sentimentos te deu uma cegueira e você não está vendo o que você está fazendo. Saul, por causa dos sentimentos, tentou matar Davi. Davi, por causa dos sentimentos de desejo, desejou a mulher de Urias, e depois matou Urias, fez todo um planejamento para matar Urias. Os sentimentos. Quantos de nós somos guiados ainda por sentimentos? Quantos de nós temos uma pessoa dentro de casa, como Rebeca, que ao invés de ensinar o que é certo para Jacó, fez todo um planejamento. Presta atenção, gente, tem pessoas que fazem um planejamento para conquistar algo que não é seu, não confia em Deus, tenta criar um atalho para a bênção do pai. Já parou para pensar isso? O pai está velho, o pai está cego, o pai deu uma direção para Esaú, vai pegar lá a sua flecha, vai lá pegar seu arco e vai lá fazer uma refeição, que depois, quando você voltar, eu vou te abençoar, meu primeiro filho. Faz todo um planejamento. A pessoa que é para te ensinar a coisa certa está te ensinando o que é errado, está te doutrinando a ser uma pessoa totalmente diferente dos seus antepassados. Tem que lembrar, o avô de Jacó era Abraão. E Rebeca estava lá, coloca ali essa pelinha aqui, coloca a mão assim, bota o negócio aqui, vai fazendo todo o procedimento e ainda vai dizendo, né? E quando for perguntado a você, diga que é Esaú, para você tentar conseguir do seu jeito, da sua maneira, tentar conquistar aquilo que não é para você nesse momento. E tem momentos que Deus permite coisas na nossa vida para nos ensinar. Porque aquele momento, eu não sei quanto tempo demorou esse momento, esse processo, mas aquele momento, depois, gerou um atraso na vida de Jacó. Jacó caiu nas mãos de Labão, e Labão dançou, sapateou nele. Trabalhou 7 meses, entregou a filha mais velha, Lia, depois trabalhou mais 7, depois entregou a outra, depois foi e fazer todo aquele movimento. Depois você vê o próprio Labão falando, você me enganou, mas o outro tinha enganado. Depois você vai ver ali o Jacó lutando com o anjo perguntando, quem é você, qual é o seu nome? Por quê? Porque quando foi perguntado antes, você disse quem era outra pessoa, mas agora você está dizendo, sim, a realidade é que eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou a pessoa que eu não quero mais ser. Aquele momento que você fala, eu cansei de mim, eu estou cheio dessas atitudes, eu estou cansado de ser o Jacó, o enganador, o malandro, o cara que quer passar a perna, o cara que quer tentar conseguir a bênção naquele jeitinho, sabe? Do jeitinho, é no meu jeitinho, eu não confio em Deus, eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira, e vai dar certo. Não, não vai dar certo. Você sabe o que você está conseguindo do seu jeito? Atrasar a sua vida.
Porque é isso que Jacó nos ensina. Perdeu muito tempo. Mais de 14 anos, fora as 10 mudanças de salário de Labão, todo momento. Tudo que ele fez em poucos minutos refletiu por mais de uma década. Abraão fez aquele movimento para conseguir Ismael junto com Sara e atrasou 13 anos da vida. Uma ação vai te gerar um atraso de mais de uma década na tua vida. Pode observar, pode observar. Pessoas que fazem conscientemente, passando por cima de uma direção, estão com a vida atrasada. E depois pergunta, mas Deus não me responde. Mas Deus não me dá vitória. Eu estou na igreja, eu estou fazendo, eu tenho promessa. Cadê a vitória? Cadê a vitória? É Deus. A partir do momento que você reconhecer quem você é, você olhar no espelho e você falar, eu sou isso, isso, isso. Eu preciso mudar isso, eu preciso consertar isso, eu preciso olhar nos espelhos da vida. Quantas vezes eu peguei membros que estavam assim no processo de depressão, com filhos. Eu trouxe na frente esses membros para o espelho e falei assim, olha quem é você. Ele não olhava no espelho, olha quem é você. Essa pessoa que seu filho vai casar, essa pessoa que a sua filha vai casar, ele vai procurar. Esse é o seu padrão. É isso que você está levando para dentro da sua casa. Eu fiz o quê? Eu gerei um choque de realidade. Porque essas pessoas não querem se ver. E esse é o momento de nós falarmos, não, eu sou Jacó, sim. Eu sou enganador, porque do mesmo jeito que Deus sabia que ele era Jacó, mas mesmo assim fez a pergunta. Deus sabia onde estava Adão, mas perguntou, onde você está? Deus sabia o que Caim tinha feito com Abel, mas perguntou, aonde está o seu irmão? Deus quer ouvir de você, se você realmente está vendo, se realmente você está falando, eu sou assim, eu cometi isso, eu fiz aquilo, eu tenho autorresponsabilidade. Coisa que Adão não teve, coisa que Eva não teve, coisa que Caim não teve. Aí no momento quando você tem autorresponsabilidade, é aquilo que a gente vê em Gênesis 32, 28. Seu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. É uma luta. É uma luta que você não quer mais ser você. Você não aceita mais ser você. Você não quer mais ter os seus carimbos dos dias que você veio nos 52 dias, uma gaveta de propósitos, ter fotos do seu batismo, fotos dos trabalhos sociais que você fez, mas cadê a vitória? Cadê a vitória? Será que as minhas justiças estão ultrapassando bem, como Jesus diz, você precisa passar bem superior às dos fariseus. Aí sim você vai entrar no reino dos céus. Porque é o básico. Presta atenção, pessoal. Eu já falei para várias pessoas. Ser honesto não é qualidade, é obrigação, tá? Tem gente que está endeusando ser honesto. Sabe por quê? Porque é uma nação que tem carência de honestidade. Uma nação que tem carência de justiça. E é por isso que aparece uma pessoa do nada, comete um ato certo, correto, e todo mundo está aplaudindo essa pessoa. Porque o povo está buscando justiça, só está buscando o jeito errado. O povo está buscando um pai, mas está procurando um lugar errado. O povo está buscando um Deus, mas está procurando nos lugares errados. Então, ser honesto, falar a verdade, ser moral, ser ético, é obrigação. Devolver o troco que você recebeu errado é obrigação. Isso não tem que ser elogiado. Isso não deve ser elogiado. Isso é o básico. Partindo dali, Deus quer saber o que é ser cristão realmente. Porque isso é o básico. Presta atenção. Isso é a justiça dos fariseus. Fazer isso aqui é o básico. Agora, e o a mais?
E aquilo que a palavra de Deus nos ensina em Hebreus 4:19. A palavra de Deus precisa ser mais... Tem que chegar, a palavra precisa ser mais refiada do que uma espada de dois gumes, julgando a alma do espírito, dividindo a alma do espírito, a medula dos ossos, e julgando pensamentos e motivações. Julgando os pensamentos do seu coração. Você precisa permitir que a palavra entre, porque somente ela que pode dividir a alma do espírito, somente ela que pode julgar o que é certo ou errado. É a palavra de Deus, não é um conselho de uma pessoa. Não, é a palavra de Deus que deve me julgar. E o Espírito Santo que deve te confirmar. Como eu já falei algumas vezes, você deve vir à igreja para receber confirmação e não liberação. Como assim, bispo? Tem pessoas que não têm relacionamento com Deus. Tem pessoas que não leem a Bíblia. Tem pessoas que não ouvem a palavra, não está fazendo a sua rotina, né? Como rotina, não. Está fazendo a sua busca diária com Deus. Não tem os seus momentos com Deus. Sabe o que acontece? Chega aqui, está procurando, está pedindo uma direção para Deus. Mas uma pessoa que já tem o seu relacionamento, já busca, e já coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, está buscando, está querendo Deus, está lá de joelho nas madrugadas, está ouvindo a palavra, ela chega e Deus já revela isso para ela. E quando ela chega aqui, ela recebe a confirmação do que Ele está falando com você. É a confirmação daquilo que Deus já falou com você em quatro paredes. Você já ouviu isso. E você chega aqui, você entende, e Deus está te confirmando que o que você ouviu sozinho, na beirada da tua cama, é a mesma coisa que Deus está trazendo à luz, num culto transmitido. Então, você chega aqui e você já tem a palavra. Porque o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, por falta de visão, por falta de conhecimento. O meu povo que negou o conhecimento, um povo que negou, um povo que não tem visão, um povo que não busca o conhecimento, não quer conhecer a Deus, quer que você quer receber o pão, quer receber o peixe, mas não quer aprender a pescar. Não. Deus quer mais de nós. Eu acredito que essa palavra vem para nos mostrar isso. Deus está procurando um povo que se destaca aonde ninguém vê. É um povo que conhece a Deus, um povo que se relaciona com Deus, um povo que não tem medo. Realmente. Entenda isso hoje para a sua vida. Eu preciso ser um cristão na prática. Eu preciso praticar a palavra de Deus. E uma das coisas que a palavra de Deus diz muito é sobre a semeadura e a colheita. Escreva isso na tua parede. A terra não mente. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Bispo, mas eu estou colhendo um monte de coisa ruim. A terra não mente. Essa é a palavra da tua vida. A terra não mente. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Você sabe o que a palavra de Deus diz? Cadê? Aqui, Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Ou seja, o erro não está em Deus. Se você não está recebendo aquilo que você está plantando aqui, você está plantando o que é errado. Ponto. Se você não está recebendo o que você acha que você está plantando, é porque você está plantando aquilo que é errado. Isso é uma coisa simples. E mais, presta atenção, pessoal, para eu encerrar. E mais do que eu planto, é porque eu planto. Você pode estar fazendo uma coisa certa com a intenção totalmente errada. Eu posso estar lá, ajudando uma pessoa em necessidade somente para aparecer e postar na rede social, não sei. É tudo intenção e motivação, entendeu? Então é tudo intenção e motivação. A gente tem que saber por que eu estou fazendo.
Quantos trabalhos, quantas coisas você faz durante o seu dia? E a Bíblia diz que uma mão a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, mas você sabe que mais do que eu estou plantando é o porquê eu estou plantando essa semente, porque eu estou fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Faça tudo pela fé. Alinhe as suas intenções e motivações. Porque você precisa entender que Deus é justiça. E se você está plantando o que é certo, por que você não está colhendo? É simples. Este é o momento de fazer um diagnóstico. O que está acontecendo? Então eu vou parar, eu vou identificar o que realmente está acontecendo. Eu lembro de uma pessoa que ela fala para mim, bispo, eu não sei porque eu estou engordando. Eu não sei porque eu estou engordando. Eu estou assim, um monstro, eu estou grande. Era uma senhora. Bispo, eu não sei. O dia que eu fui na casa dela, o tempo que eu fiquei lá, ela foi, levantou, pegou um copo, botou farinha, botou leite, começou a comer. Depois foi lá para outro lugar, e foi comer, comeu de novo lá. E aí ela falou assim, eu não sei, eu nem janto. Não, nem janto. Comeu 3 copos com farinha mesmo, farinha e leite. Imagina, farinha láctea ainda, você vai ver, imagina o tanto de caloria tem aquilo. E ela falou, não sei porque eu estou engordando, tá vendo, as calças não entram, não como nada. Nada. E eu falei, olha, você observou isso aqui? Vamos observar. E aí, na hora que eu comecei a observar essas coisinhas, que às vezes a pessoa está no automático, come ali um docinho, come ela não sei o quê, vai comendo um monte de coisinha durante o dia. É quando você vê, você não janta, mas você comeu tanto, você ultrapassou 2 vezes, que seria uma janta saudável, um arroz, feijão, uma carne, uma salada, mas a pessoa está o dia inteiro comendo, não está observando o que está comendo. Algumas vezes eu fiz alguns exercícios, algumas vezes eu pedi para fazer alguns exercícios com os internos, para identificar a cada meia hora, escrever num papel o que eu fiz nesta meia hora. Trabalhei, estudei, não sei o quê, tomei banho, sei lá. E aí no final da semana, você faz isso todo dia, no final da semana você faz o diagnóstico e você começa a observar. A maioria do tempo eu fiquei mexendo no celular, a maioria do tempo eu fiquei perdendo tempo na televisão, ou fiquei comendo besteira. Você gera luz, você gera consciência do que eu estou plantando, do que eu estou comendo, aonde eu estou, o que eu estou mexendo. Nós precisamos de consciência, nós precisamos sair do automático para observar o que está acontecendo, porque Deus é a justiça e Ele é muito justo. Ele não vai te dar aquilo que você não plantou. Então plante aquilo que é certo, para colher aquilo que você está esperando, porque nós estamos esperando muita coisa. Esse ano será o melhor ano da nossa vida. O que Deus fará em novembro? A bispa falava, inclusive eu falei isso na segunda-feira, a bispa falava isso e mandou dizer à igreja, ou melhor, repita comigo, eu estou proibido de terminar o ano derrotado. Você está proibido de terminar o ano derrotado. Você está proibido de não vencer. Você está proibido de não prosperar. Você está proibido de acabar este mês e acabar este ano da mesma forma. Este será o melhor mês da nossa vida, essa será a melhor semana da nossa vida, este ano será o melhor ano da nossa vida, o mês de novembro e de dezembro será um ano inédito, ou melhor, um 2025 como nós nunca tivemos até então. Um ano extraordinário, um ano muito além do ordinário, muito além do natural, um ano sobrenatural. E é isso que eu acredito, e é isso que eu declaro na sua vida. Então, entenda, resolva, enxergue, mude e vença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O que o Espírito Santo está mostrando para você? Eu tenho certeza que você sabe. Eu lembro de falar com uma pessoa e ela relatar um problema para mim e eu orar por essa pessoa por um sentido. E aquela oração ir para um lado totalmente diferente, a pessoa ela manifestar. Orei por doença e acabou se tornando uma possessão ali.
expulsei, mandei botar a mão para trás, quebrei essa maldição, tirei, Deus expulsou esse espírito, e você começa a cavucar. Às vezes a pessoa ela chega, ela te apresenta uma situação. Infelizmente, muitas pessoas têm o costume de mentir para pastor. Isso é péssimo. Porque você primeiro está procurando ajuda, não foi o pastor que foi atrás de você. Segundo, você está roubando, perdendo o seu tempo e o tempo do pastor também. Porque se você não fala a verdade, se você não fala tudo, você está enganando. E mais, antes de você enganar o pastor, você está se enganando. E o pior, você está achando que você está enganando a Deus. Mas vamos lá. E aí você fala só o que você quer falar. E aí você continua batendo, que eu não sei. E uma das vezes que eu conversei, falei com essa pessoa, ou melhor, no momento que eu falei com essa pessoa, eu disse, você sabe o que é. Com todo o respeito, com todo o amor do mundo, você sabe o que é. Eu vou orar a Deus, porque talvez Deus vai me revelar. Não, a senhora sabe o que é. Eu e a senhora sabe o que é. E tinha pessoas ali perto, falaram, não, bispo, vamos orar, Deus vai revelar, vamos jejuar. Essa semana não precisa jejuar não, gente. Ela sabe o que é. Agora, deixa eu explicar uma coisa. João 8,32. A verdade vos libertará. Tem coisa que não é oração, é decisão. É você revelar a verdade. E quando você... Isso tem passagens na Bíblia falando sobre isso. Tem passagens na Bíblia mostrando sobre essa questão. A pessoa ela revelou e ali houve a libertação. Porque tudo que você esconde tem poder sobre você. E a minha Bíblia diz que aquele que esconde as suas transgressões não prosperará. Amém, pessoal? Então não dá para esconder. Porque nada que está oculto não será revelado. Tudo é revelado. Não adianta, leva o tempo que for, vai ser revelado. E eu falei para essa pessoa, fala. Escreva no papel depois. Talvez não está... Às vezes é uma situação muito grave. Eu entendo isso. Já peguei tantas situações assim que você fala, meu Deus do céu, caso de polícia. Fala absurdo. Você tem que revelar, depois você revela, você precisa consertar, você precisa acertar a sua vida. Não dá para viver assim. Não dá. Porque senão nós estaremos vivendo uma mentira. E eu vou cair como a igreja de Laodiceia. Eu não estou revelando, e o Senhor está a ponto de vomitar. E aquele que insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Agora a gente está vendo agora neste governo, ó, versículo 2, quando os justos florescem, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. Quando o justo floresce, você vê muitos justos florescendo, e quando o ímpio governa, o povo geme. A gente precisa praticar a justiça. Nós precisamos praticar justiça. Então, nós sabemos, o Espírito Santo revela. Ele fala tudo. E você precisa querer, porque aquele que procura, acha. Você precisa procurar, você precisa vasculhar. E você fala, bispo, não pode ser isso, eu te garanto que é. Se o Espírito está te colocando isso na sua cabeça, na sua memória, é porque você deve revelar. Não importa o tamanho, se é pequeno ou grande, se Ele está fazendo você lembrar disso, então é isso. E você precisa fazer. Então faça a sua parte, vai tirando tudo da frente. Vai revelando tudo, vai fazendo a catarse. Vai falando tudo. E você vai vendo que as coisas vão começar a ser destravadas. E esse é um processo que Deus faz, muitas vezes para gerar aquela dor mesmo, aquela vergonha. É para você não esquecer mais. Quantas vezes nós passamos vergonha na nossa infância, na nossa vida, e aquela situação foi como uma crença que entrou,
uma crença maldita. E a gente, meu Deus, eu não quero mais viver a mesma coisa, não quero mais viver a mesma coisa, não quero mais isso para a minha vida, eu passei tanta vergonha, tanta humilhação, eu não quero isso mais. Porque aquilo marcou a minha vida. E nós precisamos ser marcado pelas vergonhas que Deus quer que nós passamos. Nós precisamos passar. O Senhor está mostrando isso. Tem vergonhas que são inevitáveis. Passe por ela. Davi saiu da cidade. Davi, olha, uma coisa Davi era um grande homem. Mas ele não tinha esse pulso. A maneira correta, ele não lidava da maneira correta com os filhos. Ele não lidou com Aminon. Ele não lidou com Salomão. Ele não lidava com as coisas. E se você não lida com as coisas vão lidar com você. Se você não lida com o problema vai se voltar contra você. Não dá. Salomão ficou 4 anos na porta. 4 anos, e quantas pessoas chegaram a Davi e disse, Salomão está ali na porta, todo dia ele está ali na porta, vai ter um momento, e Davi, não, nem quero ouvir, deixa Salomão. É ou não é? Salomão chegou, depois que matou Aminon, ficou um tempo, depois ele voltou, mas ele não se encontrou com Davi. Davi continuou mantendo ele distante. Davi não queria lidar com algumas coisas por causa do peso, muitas coisas aí que Davi tinha, que ele tinha que ser trabalhado, mas ele não quis lidar com algumas coisas. E aquelas coisas lidaram com Davi. E Davi, quando ele saiu de Jerusalém, passando aquela vergonha, ele sabia por que ele estava passando aquela vergonha. Quando Simei começou a xingar ele, ofender, jogar pedra nele, um dos soldados pediu para matar Simei. Davi disse, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Deus quer que eu passe por isso. Deus está permitindo isso. Ele tinha uma consciência do que ele tinha feito. Ele entendeu que ele precisava passar por isso. Davi, entrou na caverna de Adulão, ele precisava passar por isso. Tem coisas que nós precisamos passar, entender que eu vou ter que passar. Então passe pelo vale da sombra da morte, passe por essa situação, passe e não fique. Você vai passar por ela, e quanto mais você demorar para entender isso, mais tempo você vai ficar no lugar que você não quer ficar. Não demore, não demore. Jacó demorou demais para lidar com estas situações. Não demore. Eu vejo isso. Muitas pessoas estão demorando muito para entender o que Deus está mostrando. Muitas pessoas estão demorando para entender. O que os irmãos de José fizeram com ele, no final, José podia ter feito. E José deu o gostinho da injustiça. Sim ou não, pessoal? Ele deu aquele gostinho para eles. Mas do José não era igual a eles. Você pode ter toda uma família por causa de um sonho seu, se incomodando e querendo te matar. Mas se você fizer o que é certo, você praticar a justiça, entender o tempo certo e confiar no processo, Deus vai te colocar por cabeça. Deus vai mudar a sua história. Deus vai alterar o seu destino. Se você passar pelo processo, não mais ficando, remoendo, conjecturando, praguejando na sua família, aqueles que fizeram, aqueles que não fizeram, aqueles que te machucaram, aqueles que não te deram nada. E mais você confia em Deus, Deus tem o controle de tudo, é meu Pai que vai fazer, é meu Pai que vai abrir a porta, é Ele que vai fechar, é Ele que tira por cauda, é Ele que arranca do lixo e coloca assentado de príncipes, é Ele que me prospera, é Ele que me edifica, é Ele que me levanta e me sustenta, é Ele que sempre foi Ele, sempre será Ele. Então, tire o poder dos homens, libere o perdão, de pai, mãe, pessoas que te feriram, libera logo. E se foca em Deus. E confia em Deus. Mesmo Deus, o José fazendo para o padeiro, não fizer, não importa.
eu vou continuar olhando para Deus. Mesmo ele não se envolvendo com a mulher de Potifar, não importa, eu vou continuar olhando para Deus. Eu vou continuar olhando para Deus. Mesmo Paulo cometendo a justiça e o povo machucando, prendendo, colocando, eu vou continuar praticando a justiça. Eu vou continuar olhando para Deus. E no final, aqueles que me machucaram, como carcereiro, fez lá o seu papel com Paulo, mas foi o carcereiro que limpou as feridas de Paulo. No final, todo mundo vai ter que voltar. Todo joelho se dobrará. Não tem como. Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por esta palavra. Ela não é uma palavra aleatória e não é uma coincidência do que o Senhor está trabalhando com a igreja. Meu Deus, eu sei o que o Senhor está fazendo. Eu sei, meu Deus, que o Senhor quer que homens e mulheres se levantem com autoridade. Sejam esses crentes na prática, homens e mulheres, meu Deus, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que não se intimidam por pressões, por situações, por problemas, pessoas, meu Deus, que estão alinhadas com a sua palavra, que querem te adorar, que querem engrandecer o seu nome, que entenderam o seu propósito. Eu abençoo, meu Pai, a igreja. Eu abençoo o Ministério Mudança de Vida. Eu declaro, Senhor, um novo tempo. Meu Deus, que hoje decisões estão sendo tomadas. E muitos que até hoje praticou a injustiça, praticarão a justiça. Muitos que até o dia de hoje teve as piores atitudes, meu Deus. Atitudes avarentas, atitudes perversas, teimosas, atitudes, meu Deus, maliciosas, pessoas que correram e planejaram fazer o mal para outras pessoas, pessoas, meu Deus, que não foram pedra angular, não foram pedra de fundamento, mas foram pedra de tropeço, hoje estão se levantando, estão, meu Deus, começando a construir as suas casas na pedra. Não vão mais construir na areia. Vão viver na verdade. Vão viver na honestidade. Meu Deus, acreditam na tua palavra e vão viver pela fé. Não aceitarão mais ser levados de um lado para o outro, meu Deus. Mas irão ser influenciadores e não influenciados. Serão, meu Deus, motivadores e não motivados. Serão cabeças e não serão caudas. Serão líderes e não liderados. Serão pregadores e não pregados. Meu Deus, serão servos. Serão discípulos, seguidores de Jesus. Eu abençoo a sua vida e eu declaro que este padrão a partir de hoje foi encerrado na sua vida. Você não é esta pessoa, você não será mais esta pessoa, e eu quero que você fale isso a Deus. Hoje é uma decisão que eu estou tomando. Eu não vou ser mais esta pessoa. Eu não vou mais praticar, eu não vou mais questionar, eu não vou mais duvidar, eu não vou mais mentir, eu não vou mais me relacionar, eu não vou mais desistir, mais duvidar, eu não vou mais retroceder, eu não vou mais fazer esses comentários, eu não serei mais pesado, esta pessoa pesada, com a língua pesada. Eu não serei mais esta pessoa que estarei me enganando, achando que
da minha maneira vai dar certo. As minhas ofertinhas vão dar certo. Não irão dar certo. Porque tem um jeito de Deus. E graças a Deus que o Senhor estabeleceu um padrão. Porque não é a nossa cabeça, é a sua cabeça, Senhor. E é a sua cabeça que funciona. Meu Deus, é a sua cabeça que nós devemos imitar, copiar, aprender. Meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, mesmo sendo Deus, não viveu desta maneira, mas viveu como homem. O Senhor nos ensinou que o maior entre vocês deverá ser servo. O Senhor nos ensinou, meu Deus, no Getsemane, afaste-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Fala para Deus. Eu não vou mais fazer a minha vontade. Eu não vou mais praticar e acreditar que do meu jeito dá certo, porque não dá certo. Não funciona. Somente o jeito de Deus. Somente da maneira de Deus. Não tem outro jeito. Porque do seu jeito, o seu jeito, meu Deus, é perfeito. Meu Deus, do seu jeito é perfeito. Do seu jeito é perfeito. A tua palavra diz, em 2 Crônicas 16, Senhor, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Meu Deus, nós falhamos, nós cometemos atitudes erradas, mas se o nosso coração, meu Deus, estiver totalmente alinhado ao Senhor, perfeitamente com as intenções e motivações corretas, o Senhor terá misericórdia de nós. O Senhor encontrará arrependimento. Então entenda que o Senhor não busca que você seja perfeito, mas que o seu coração seja perfeito. A sua vontade é para agradar a Deus, é para servir a Deus. Eu vou amar a Deus, eu vou praticar a justiça, eu vou andar nos caminhos, eu vou ser íntegro, eu vou ser reto, eu temerei ao Senhor, um temor, uma sabedoria, eu vou me afastar do que é mal, fuja da aparência do mal, eu vou aproveitar cada oportunidade que o Senhor me entrega, como hoje. Nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida. Hoje, nesse dia 5, e o 5, meu Deus, simboliza a graça, representa a graça, quer dizer, meu Pai, que esta palavra vem para gerar consciência, mas o Senhor nos dá graça para mudar este padrão. Hoje, meu Deus, o Senhor nos deu a consciência do que é certo ou errado. E hoje o Senhor abre um portal, e o Senhor nos dá graça para mudar estes padrões e estes comportamentos no dia de hoje. Eu abençoo a vida do nosso povo. E quero ordenar agora que todo espírito que tomou as mentes e os corações, que todo demônio que vem colocando esse engano, esse peso, essa vontade de parar, essa vontade de desistir, essa frieza, mornidão, essa vontade de ainda permanecer no engano, esta vontade de viver de imagem, esse espírito, essa bipolaridade, essa duplicidade, esse demônio que vem atacando a sua vida, vem atacando a sua mente, esse espírito imoral, mentiroso, avarento, essa vontade
de sempre se lambuzar com o pecado. Acaba de tomar banho, volta para o chiqueiro. Este espírito, essa cegueira, esses demônios, essa maldição hereditária sobre a sua vida, eu quero ordenar agora, toda doença, todo espírito que vem te aprisionando, eu quero ordenar agora, todo este medo, essa incredulidade, esse orgulho maldito, essa arrogância na sua vida, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, de dentro, de fora, ao redor, ao derredor, na casa dessa pessoa, no trabalho dessa pessoa, aonde você estiver, em o nome do Senhor Jesus, pega tudo que é teu, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, em o nome de Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Fala para Deus, eu consigo, eu posso e eu já tenho graça para estabelecer, para praticar este padrão que o Senhor nos deixou. Eu sou um discípulo de Cristo, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, com temor, com favor, com graça, eu sou cheio do Espírito Santo. E aonde eu colocar as minhas mãos e os meus pés, prosperará, em o nome do Senhor Jesus. Eu não sou aquilo que os meus pais disseram que eu sou. Eu não sou aquilo que os meus professores disseram que eu sou. Eu não sou um fracasso. Eu não sou uma derrota. Eu não vou terminar neste lugar que o diabo quer que eu termine. Essa situação hoje está sendo totalmente mudada, totalmente transformada. Eu não vou acabar assim. Acabou esse tempo na minha vida. Eu não sou escravo deste pecado e deste padrão. O velho homem, ele já foi enterrado. Ele foi morto. E ele não tem mais poder sobre a minha vida. Eu nasci de novo. E eu nasci para vencer. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ter paz. Eu nasci para ser próspero. Eu nasci para ver meus filhos serem pessoas melhores do que eu. Eu nasci para passar o bastão melhor do que eu recebi o bastão. Pela fé, eu já venci essas guerras. E os meus filhos não vão ter que guerrear essas guerras. Eu faço uma risca no chão. E a partir de hoje, começa um novo tempo na minha vida. Uma nova estação. Eu começo a viver a primavera do Senhor. Eu não vou mais viver em tempos de primavera na esterilidade, na sequidão. Não, meu Deus. Eu sou uma árvore frutífera. O meu ventre é fértil. Eu sou uma árvore vistosa, grande, que todos encontrarão sombra e alimento nela. Eu creio nisso. Eu gero alimento, eu alimento as pessoas. Eu sou uma fonte de água, eu sou uma fonte de vida, eu sou uma fonte de pão, eu sou uma fonte de azeite, eu sou uma fonte de vinho, eu sou uma fonte de trigo, de ouro, de prata. Eu sou uma fonte de cura, de libertação. Eu sou fontes. Eu sou rio, eu não sou córrego.
Eu não sou pântano. A água que entra é a água que eu libero. A água não vai ficar estocada. O que eu receber eu vou passar. Por quê? Porque eu sou instrumento nas mãos do Senhor. E Deus, Ele decidiu me usar para a sua obra. Eu fui escolhido para ser um instrumento de vida para outras pessoas. Você é um instrumento de vida para outras pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Você é um instrumento de vida, de prosperidade, de alegria, de paz para as outras pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, e aonde você tocar, aonde você pisar, prosperará em nome do Senhor Jesus. Repita comigo e diga bem forte: Jesus me ama! Jesus me ama! Jesus me ama. Eu sou amado de Deus. Se você não acreditar, não muda nada, mas se você acreditar, muda tudo. Se você acreditar que você é amado, muda tudo na tua vida. Muda tudo, eu garanto a você. Se você não acredita, não muda nada, mas se você acredita, muda tudo na sua vida. Muda tudo. E simplesmente, você se torna uma outra pessoa, e eu acredito nisso. Eu abençoo a sua vida, eu agradeço, meu Deus, por esta reunião, por este presente. E que possamos viver, meu Deus, de glória em glória, de vitória em vitória. E a partir de amanhã, meu Deus, se comece um novo tempo, meu Deus, o primeiro dia para uma nova vida, Senhor, para um padrão já bem estabelecido, porque o Senhor me deu graça para eu praticar e manter e viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Hoje você alcançou um padrão e você nunca mais vai voltar para o lugar onde Deus já te tirou. Deus já te tirou daí. Então vá e suba e dê mais um passo. E ande mais 6 passos. E dê mais um passo. E se aproxime de Deus, porque Ele está se aproximando de você. Porque a Bíblia de Deus, a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus nos ensina, e a palavra de Deus nos deixa uma clareza, uma revelação da palavra. Que aquele que se aproxima de mim precisa crer que Deus existe e é recompensador. Eu acredito, meu Deus, na recompensa que o Senhor está dando para cada um hoje aqui. Estamos sendo recompensados para a glória de Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida.
e Ele te ama.